Olá, senhores! Tudo bem? Bom, primeiramente, lembrando, dê o seu like e não se esqueça de inscrever no meu canal. Senhores, hoje nós vamos falar sobre relações ecológicas. O que são essas relações ecológicas? Primeiro, vamos relembrar lá um pouco lá. Ecologia. Ecologia significa o quê? Ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente em que eles vivem. E essa relação, ela pode ser intraespecífica, interespecífica, do tipo harmônica e desarmônica. As relações intraespecíficas, a primeira que nós vamos falar é sobre a colônia. Tá vendo aqui esse mais? Quer dizer que os dois indivíduos, ou todos os indivíduos relacionados nesse tipo de relação, eles são beneficiados. Então aí, por exemplo, nessas colônias, os indivíduos, eles são anatomicamente unidos. Ou seja, são vários indivíduos formando um único conjunto. Esse conjunto, então, dá-se o nome dele de colônia. Nesse tipo de relação, pode ocorrer divisão de trabalho ou não, tá? Mas normalmente tem essa divisão de trabalho. Uma parte faz a respiração, outra a reprodução, a outra a excreção, enfim. Cada parte está relacionada com um trabalho específico, tá? Falando agora da sociedade, aí a sociedade também tá vendo lá que tem um mais. Isso significa que os dois indivíduos são beneficiados. Nas sociedades, os indivíduos eles são anatomicamente separados. São, por exemplo, caracterizadas pela divisão de trabalho, no caso, formigas, cupins, abelhas e até mesmo nós, seres humanos, nós também vivemos numa sociedade. Então, o ser humano também faz parte de uma interação biológica ou ecológica com o nome de sociedade, onde cada um faz o seu papel sem prejudicar o outro. O canibalismo. Já o canibalismo, se vocês observarem, ele tem um mais e um menos. O mais significa que um é beneficiado e o outro prejudicado. O canibalismo, ele é uma relação em que o indivíduo, para se alimentar, vai matar um outro da sua própria espécie. Quando tem falta de alimento, isso se torna mais constante nos locais onde eles vivem. E também, em alguns casos, pode ser a única forma que esses animais possuem para poder sobreviver, tá? A viúva negra é um exemplo de canibal, o louva-a-Deus, tá? A viúva negra, ela também mata o seu parceiro sexual após ele copular com ela, ela vai lá e mata ele, não vai precisar dele mais. E a competição? Competição também, se vocês observarem, é um mais e um menos, onde um vai ser beneficiado e o outro prejudicado. No caso de competição, os indivíduos da mesma espécie, eles vão precisar batalhar por recursos como água, como alimento, território e até mesmo acasalamento. Então, para isso, eles vão fazer o quê? Eles vão disputar entre si. Então, eles vão competir. Isso vai gerar uma competição intraespecífica. O que é intraespecífica? Dentro da própria espécie. Isso, por exemplo, acontece com plantas que competem por luz e sol, tanto que as que conseguem mais luz, elas ficam maiores, e as que não conseguem muita luz, elas ficam menores. No caso de competição, tem vários animais que competem um com o outro, principalmente por território e acasalamento. Agora, as relações interespecíficas. O que são interespecíficas? São entre espécies diferentes.
Aqui nós temos primeiramente o mutualismo e tem esse chamado mutualismo obrigatório. O mutualismo obrigatório, ele vai beneficiar todas as duas espécies, não há prejuízo de nenhuma. Então nós temos a relação de benefício para as espécies envolvidas, porém existe uma dependência mútua. Por isso que é obrigatório, porque uma não vai conseguir ficar sem a outra. Ele não sobrevive sem a outra espécie. Então nós temos aí, por exemplo, um mutualismo das abelhas com as plantas, que são as polinizadores, né? Então os polinizadores de plantas, eles precisam de buscar o mel naquela planta para poder se alimentar. E assim eles também fazem a transmissão dos pólens. Então um vai depender do outro. Sem a abelha, sem o animal ali para poder polinizar, essa planta morre. E aí então a abelha, sem cuidar, sem pegar o mel da flor, ela também vai morrer. Outro tipo de mutualismo obrigatório são os líquens. Líquens são aquelas manchas esverdeadas que a gente vê normalmente nas plantas, principalmente em árvores. São então os líquens, que eles vão trazer benefício para a planta, no caso a árvore, e a árvore dá benefício para eles também. Os ruminantes são vaca, boi, cavalo, enfim, são aqueles que ruminam. E esses ruminantes, eles precisam, por exemplo, da bactéria. Então a bactéria e os ruminantes, eles são dois indivíduos que não vivem um sem o outro. Por isso que no estômago dos ruminantes tem essas bactérias, que é elas que vão degradar a celulose que eles estão comendo. Porque o próprio organismo do ruminante não tem como degradar a celulose. Mas aí quem faz essa degradação é a própria bactéria. E a bactéria fixa também nitrogênio e leguminosas. Então as bactérias com as leguminosas, elas fazem uma combinação perfeita. Toda leguminosa, toda planta leguminosa, do tipo leguminosa, ela tem nas suas raízes bactérias. E essas bactérias, elas são responsáveis por fixar o nitrogênio do ar e transformar isso em alimento para a planta, em nitrato, em nitrito, para poder então servir para essa planta, para ela poder crescer, para ela se desenvolver. Então é necessário nitrogênio para as plantas, principalmente para as leguminosas. A protocooperação ou mutualismo facultativo, tá? Que é a mesma coisa, tá? Protocooperação ou mutualismo facultativo. Quer dizer que é um mutualismo também, onde os dois são beneficiados, porém, eles não precisam viver um dependendo do outro. Eles vivem totalmente isolados um do outro também. Eles são independentes, eles não dependem um do outro. Nesse caso, nós temos aí um bom exemplo do pássaro palito e do crocodilo. O crocodilo não come o pássaro palito. Engraçado, né? Por quê? Porque o pássaro palito está servindo para ele limpar os dentes do jacaré. E automaticamente a comida que tem nos dentes do jacaré serve de alimento para o pássaro palito. Que aí depois que palita todos os dentes do jacaré, ele vaza. Outro tipo de exemplo de mutualismo, peixe palhaço e anêmona do mar. O peixe palhaço, ele é um dos poucos animais que conseguem sobreviver à urticária, né? Ao tipo de veneno que essa anêmona causa, que é uma queimadura, né? Se a gente encosta numa anêmona do mar, a gente vai sentir uma certa queimadura. O peixe palhaço, por sua vez, ele não se queima, ele é imune ao veneno da anêmona, tá? Então eles vivem um ajudando o outro. Beleza? O que mais aqui? Vamos para frente. Comensalismo. O comensalismo já é mais e zero. O que é esse mais e zero? Quer dizer que um é beneficiado e o outro tanto faz.
tá? O outro não acontece nada com ele. Esse comensalismo, apenas um dos indivíduos se beneficia, mas não causa prejuízo ao outro. A associação ocorre normalmente em busca de alimento. O exemplo que nós temos, rêmora e tubarão. A rêmora é esse animalzinho aqui, ó, que tá aqui bem aqui debaixo do tubarão, perto da boca do tubarão. Ele fica aqui fixo, ele fixa através de uma ventosa que ele tem na boca, ele fixa e ali ele vai então se alimentando dos restos que o tubarão come. Vai causar prejuízo ao tubarão? Não. Ele só causa benefício não, né? Não causa benefício para o tubarão, mas sim somente para ele. Mas não causa nenhum malefício para o tubarão. Um outro caso de comensalismo é a hiena e o leão. O leão come e o resto serve para a hiena. Então eles se auxiliam aí numa forma chamada comensalismo, onde um vai servir o outro, mas sem prejudicar o outro. O inquilinismo já ocorre, né? Que inclusive o inquilinismo, ele é um caso de comensalismo. O inquilinismo, ele beneficia somente uma espécie sem causar prejuízo para outra. O grande exemplo que nós temos de inquilinismo são as bromélias e as orquídeas. Elas são exemplos de inquilinismo porque elas estão ali em cima da árvore, normalmente em cima da árvore, em altas árvores. Para quê? Elas ficam lá à procura de sol e abrigo. E aí então elas vão estar causando algum prejuízo à árvore onde ela está? Não. Ela só causa benefícios para ela, mas não causa prejuízo a ninguém. A competição, aí essa competição, um é beneficiado e o outro prejudicado. Normalmente a competição ela acontece entre indivíduos de espécies diferentes e que precisam do mesmo recurso, ou água, alimento ou território. Aí no caso tem aí no exemplo um abutre e uma hiena. Os dois brigam até um morrer e o outro sobreviver para poder se alimentar, porque eles se alimentam do mesmo alimento, tá? Então esse é um tipo de competição. Parasitismo. O parasitismo ele já ocorre quando uma das espécies é parasita e vai causar prejuízo à outra, que é conhecida como hospedeiro. No qual, então, no caso parasita, ele vai retirar o alimento desse hospedeiro. Nós temos exemplos aí como o piolho, a lombriga, as tênias, todas elas vão causar, elas vão retirar o alimento do hospedeiro e em alguns casos pode até mesmo levar a uma doença muito grave. Mas o parasita, ele geralmente não causa a morte imediata, mas ao longo do tempo ele vai tirando tudo quanto é força, tudo quanto é alimento que tenha nesse animal que é o hospedeiro, tá? Então o parasita ele vai sugar tudo que tem no hospedeiro. Predatismo. O predatismo ele é uma relação entre onde tem um predador e uma presa. E claro que normalmente é por obtenção de alimento. Então a leoa e a zebra, então a leoa vai querer se alimentar da zebra. A preguiça e as folhas das árvores, então ela está causando aí uma predação, ela está predando. E o amensalismo ou antibiose são os indivíduos de uma espécie que eliminam para o meio substâncias que prejudicam o crescimento ou a produção de outras espécies no habitat. Por exemplo, tem toxinas produzidas por cianofícias e dinoflagenados e fungos.
Então esses daí eles são normalmente, eles emitem toxinas, eles produzem toxinas para evitar que outros cheguem próximo. Do lado direito aí, ó, aqui, ó, você pode perceber, ó, que tem a penicilina, que vai então produzir um tipo de toxina que vai impedir que os estafilococos cheguem perto da penicilina, do penicillium, tá? Tem umas plantas que elas produzem essas toxinas e impedem que outras proliferem por perto dela. Então existem esse tipo de relação ecológica. E a introdução de espécies exóticas num local também é um tipo de... só que aí no caso é desequilíbrio, tá? Porque a exótica, ela é uma nativa de determinado ecossistema, um bioma. A endêmica, ela é encontrada somente naquele ecossistema. E essas espécies exóticas, elas vão competir com as nativas por recurso. Então, geralmente, são bem-sucedidas por não terem predadores e parasitas no ambiente, porque elas foram inseridas nele, elas não são de lá, então elas não vão ter predadores e nem parasitas. Então, elas vão conseguir sobreviver por um longo tempo. E aí, só que aí elas causam prejuízo para as que são endêmicas, porque aí elas vão competir por recursos. Aqui nós temos uns exemplos aqui, ó, de mexilhão dourado, caramujo gigante africano, o capim braquiária, o mosquito da dengue, o pardal, são tudo espécies exóticas, tá? Muito bem, então foi tudo isso. Um abraço e tchau!